University of Technology. Chuan é o nome correto hoje em dia para o que se chamava de Pretória antes, né? É uma dessas universidades novas que foram feitas exatamente para permitir essa transformação. Mas há uma certa similaridade ainda entre a política da África do Sul e do Brasil, no sentido de que elas foram muito influenciadas, já a partir dos anos 90, por uma visão da OCDE, uma visão que eu chamaria, provocativamente, um pouco ofertista demais, né? Que é diferente da Índia e da China. Tá? Bom, então a gente tem modelos de política que são diferentes, né? A gente tem estratégias diferentes, a gente tem capacitações que são diferentes. Eu vou partir exatamente para o final, desculpe aí se esteja passando um pouco de tempo, se esteja correndo um pouco, mas é que são tantas coisas, enfim. Eu acho que a gente tem desafios para a nossa cooperação. Os desafios têm um lado complexo e tem um lado extremamente positivo, né, que eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem de desenhar algumas coisas de novidade. Né? Quer dizer, a crise, inclusive, ela traz essas oportunidades do ponto de vista tecnológico de inovação de uma forma muito cristalina. Se a gente perceber a sinalização que alguns países têm feito com relação a essa, né, e as capacitações que a gente tem dela. Entendeu? Eu diria que talvez, para finalizar, eu diria que os desafios para a cooperação são de várias ordens. Eu queria pontuar apenas 4 ou 5 para terminar o que eu tenho a dizer. Quer dizer, o primeiro é a necessidade da gente politizar essa agenda. Entende? Quer dizer, a agenda de cooperação é uma agenda importante, a gente tem feito sucesso muito grande. Entende? E eu usei até um termo que foi produzido pelo vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência num seminário que o CGE fez no ano passado sobre esse tema, de cooperação em ciência e tecnologia, entende? Quer dizer, a gente tem que desmistificar um pouco a neutralidade, a universalidade da ciência e tecnologia, a gente tem que avançar nas especificidades e necessidade de conhecimento nos BRICS que não são ainda de interesse do resto do mundo. Eu esqueci de falar, e vou rapidamente pontuar, porque tanto no caso da China, da Índia e da África do Sul, né, você tem políticas voltadas para utilizar o conhecimento local, indígena, né, no ponto de vista de uma política de inovação. A gente está um pouco atrasado com relação a esse ponto, vis-à-vis Índia, China e Índia. Mas eles já perceberam que isso é importante do ponto de vista científico e tecnológico e dá dinheiro também, porque tem diversas experiências de produtos baseados em tecnologia e conhecimento local que já alcançaram um padrão internacional. A gente tem que pensar que ciência, tecnologia e inovação, que às vezes a gente junta no mesmo saco, são categorias analíticas e normativas muito diferentes. E, portanto, quando a gente entra num programa de cooperação de ciência e de tecnologia, a gente tem que pensar na estratégia que cada país tem de inovação, senão voltamos até aquele problema inicial que eu estava dizendo, que é o dessa os resultados do ponto de vista os resultados da cooperação importante que a gente tem com a China na área espacial serem muito diversos. Né? O segundo ponto é pensar numa nova concepção de cooperação que saia do modelo linear tradicional, né, que é aquele que a gente esposa trazido dos países mais avançados para nós desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? O terceiro ponto eu já falei rapidamente, quer dizer, a relevância do conhecimento específico gerado nesses territórios, né, que tem a ver com biodiversidade, astronomia, geologia, arqueologia, etc., etc. Né? A gente tem que incorporar a questão da ciência, tecnologia e da inovação para o desenvolvimento social, porque quase todos esses países estão passando por um processo similar ao nosso, né, de incorporação de centenas de milhares e às vezes milhões de novos consumidores que trazem necessidades de ciência, tecnologia e inovação novas, né, que estão sendo atendidas de diversas formas. Quer dizer, quando a Índia apresenta o carro Nano, né, que é um carro de desenvolvimento nacional voltado para uma classe média interna, está aí um exemplo que a gente poderia citar em outras partes. E finalmente, eu acho que, evidentemente, a gente tem que pensar nessa cooperação como um elemento fundamental do ponto de vista tecnológico e inovação para posicionarmos com relação a essa mudança, essa quebra de paradigma tecnológico que a gente já observa em escala maior, né, e que a gente está percebendo, depois de 2 anos do governo Obama, quão complexo é ser feito isso, no sentido de você ter que destruir estruturas, como a estrutura em volta da produção de petróleo, que são estruturas econômicas muito importantes, mas são estruturas geopolíticas muito importantes também. E a gente pode ser aquele grupo de países que possa liderar esse processo de transformação.
Quer dizer, essas coisas que eu falei aqui, elas são resultado, então, de um grupo. Eu queria não deixar de terminar de falar dos coordenadores do nosso grupo de diversos países, na Moscow School of Economics, o professor Leonid Goldberg, o professor Joseph, do Central Development Studies em Trivandrum, o professor Liu Xilin, da Chinese Academy of Science, o professor Razga Maharaj, da Chuan University of Technology de Chuan. Alguns resultados desse projeto longo, que tem sido apoiado pelo IDRC em escala internacional, em escala nacional tem contado com o apoio da FINEP, que a gente agradece muito, né? Eles estão já publicados em um livro que saiu em 2009 pela Antempress, e a gente está no prelo com 5 outros livros que são sobre temas específicos do Sistema Nacional de Inovação desse país. Desculpe aí pelo tempo, e eu agradeço mais uma vez. Em seguida, agora nós ouviremos o professor Jacob Palles, da Academia Brasileira de Ciências. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo aqui o meu amigo Luiz Fernando, há muito tempo, e ele me induziu a participar desse simpósio, desse seminário. E, é claro, eu tenho um apreço muito especial pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, de modo que, somando as duas coisas, eu tive que dizer sim. Bom, eu apreciei muito a colocação do professor Cassiolato, mas a minha vai ser diferente. Ele é economista, não é? E eu sou um cientista. É diferente, a visão é diferente. Ainda bem, não é? Bom, ele enfatizou muito a questão da inovação. A primeira colocação que ele me inspira a fazer é que, em se tratando de cooperação científico-tecnológica, se nós colocarmos a inovação num primeiro plano, é provavelmente um caminho mais difícil do que ir por ciência e tecnologia. Porque a inovação vai ficar muito próximo de produtos efetivos. Então, vai ficar meio próximo de uma cooperação em comércio. E acontece que a diferença é fundamental. A cooperação em ciência e tecnologia é de uma diplomacia do bem, de amizade. E a comercial pode ser também, né, claro, do bem, mas ela tem uma outra, um outro início, que não necessariamente é caloroso das duas partes. Então, esse é o primeiro ponto que o professor Cassiolato me colocou, né, um desafio que eu quero colocar isso muito claro. Eu acho que uma estratégia de cooperação internacional, ela há duas estratégias diferentes. É claro que eu prefiro a que eu estou colocando. Vamos por ciência e tecnologia, porque nos recebem muito bem, e aí vamos para outros entendimentos. A prova disso é a recente ida de uma delegação à China, chefiada por não menos do que a presidente Dilma Rousseff. Um dos centros do nosso trabalho lá, eu tive a honra de ser convidado a participar dessa delegação, e uma peça central construída nesta viagem, como uma estratégia de entendimento, foi exatamente uma discussão de um dia inteiro
entre as academias de ciências da China e do Brasil. Aliás, é por isso que eu estava lá, né? Por isso me convidaram. Então, foram discutidos nesse dia temas, é claro, muito próximos de inovação e de produção de bens que interessam as sociedades dos dois países. Mas, no entanto, foi no escopo de uma discussão entre academias de ciência. Então, nós tratamos de tecnologia da informação. Aí é interessante observar um papel um pouco complementar das duas comunidades. O Brasil, tudo que eu vou dizer, é claro que são relativo e pode ser mensurado de certa forma, mas é tudo relativo. O Brasil é melhor em software, muito criativo, e os chineses, para variar, e isso é uma constante lá, são melhores em equipamentos. Isso é uma constante. Eles desenvolveram, aliás, o professor Cassiolato apontou nessa direção, desenvolveram muito conhecimento em termos de produzir equipamentos de todas as ordens. Né? Estão se tornando uma grande potência na produção de equipamentos para laboratórios, para lançamento de satélites e vai por aí afora. Computacionais, de toda hora. Mas é interessante, então, que na parte de software, de criatividade, propriamente dito, o Brasil está na frente. Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, tem um grupo na universidade aqui, católica, de excelência nesse aspecto. Né? Tem um grupo de excelência em Minas Gerais e vai por aí afora. Ao ponto de que, inclusive, houve a venda à Google de um método de procura, né, busca de informação excepcional. Isso foi um produto brasileiro. Aliás, eu perguntei ao pesquisador que fez isso, mas caramba, você vendeu barato o seu produto? Ele exibia uma BMW no campus de Minas Gerais. Eu disse, você trocou por uma BMW? Ele disse, não foi só isso. Eu falei, mesmo assim, você devia abrir uma empresa, né? Enfim. Bom, outra discussão centrou-se em satélites e o lançamento de satélites. Aí a posição do Brasil é frágil. O professor Cassiolato mencionou a palestra do Marco Antônio Raupp, que é o atual dirigente da Agência Espacial Brasileira, na Academia Brasileira de Ciências, no dia 3 de maio. Foi 2 meses, precisamente no dia 3 de maio. E foi uma palestra que gerou uma grande controvérsia.